Olá, doutores, sejam bem-vindos aí mais uma aula com o professor Arley Souza, aula de noções de direito civil, para vocês aí se prepararem para os concursos que virão e exigirão essa matéria, tá certo? Meus amigos, nós tínhamos acabado de falar há pouco tempo, né, no vídeo anterior, sobre questões de declaração de morte presumida, com ausência e sem decretação de ausência, e nós vamos dar uma pincelada aqui, resumidamente, nas disposições do Código Civil que falam do processo de decretação de ausência. E após essa exposição rápida e célere, nós vamos ainda tratar de um tipo de morte, chamado morte, chamada de comoriência, né? Ou morte simultânea, certo? E nós precisamos falar disso para explicar a vocês as consequências e aí finalizarmos aí esse capítulo de nossa disciplina, né, do nosso conteúdo, tá bom? Então, sem maiores delongas, vamos já compartilhar com vocês aí a nossa continuação da lei. Vamos trazer algumas questões interessantes que possam ter surgido aí de dúvidas em relação a vocês. Professor, eu fiquei com a dúvida quando acabou a aula, professor. A dúvida é a seguinte: o ausente, professor, ele é considerado incapaz juridicamente? Não, né? Se vocês lerem lá, quando nós falamos de incapacidade, nós falamos que os incapazes são aqueles que têm menos de 16 anos, são absolutamente incapazes, certo? E nós falamos que temos os relativamente incapazes, né? E os relativamente incapazes são os que têm entre 16 e 18 anos, os pródigos, e aqueles que, por motivos transitórios ou permanentes, não são capazes de expressar a sua opinião por si só. O ausente, ele é ausente, tá bom? Ele é ausente. Essa é a expressão correta. Bom, meus amigos? Beleza, professor, beleza. Até porque o ausente pode estar vivo, pode estar realizando atos da vida civil fora do local onde ele está desaparecido, né? Então, não devemos misturar o Instituto da Incapacidade com o Instituto da Ausência. Show de bola, doutores? Então, vamos lá. Beleza. Compreendido isso, nós vamos dar um sobrevoo, né, no procedimento e nas fases da ausência, da decretação de ausência, para a gente entender a lógica. Lembrem, estamos falando daquele indivíduo que sumiu, né, sem ser por uma situação de risco elevado, que aí ele seria a morte presumida sem decretação de ausência. Ele estava em campanha ou era prisioneiro de guerra e não retornou pós 2 anos de guerra, ou ele sumiu em uma circunstância tal que havia grande probabilidade de morte dele, como, por exemplo, o helicóptero do senhor Ulisses Guimarães, né? Ou então aquele voo, né, que aconteceu, tem até um documentário na Netflix, um voo em que houve o sumiço da aeronave dos radares, um voo da Malaysia Airlines, em que mais de 200 pessoas, né, morreram, né, porque o avião desviou da sua rota e aparentemente caiu ali no Oceano Índico, certo? É um documentário interessante para vocês aprenderem como nós poderíamos aplicar o conceito de decretação de ausência, né? Se fosse o caso no Brasil, aquelas pessoas seriam decretadas com morte presumida sem decretação de ausência, porque elas morreram numa situação, elas sumiram, desapareceram numa alta situação de probabilidade de morte, já que elas estavam num avião que caiu, né, que desapareceu dos radares, certo? Então, às vezes eu cito esses filmes, esses documentários, porque é outra forma de a gente assimilar os conceitos jurídicos que a gente aprende aqui na aula, beleza? Então, vamos aqui, só rapidamente, né, tratar das fases da ausência, porque isso tem previsões no Código Civil, certo? A primeira fase da ausência chama-se curadoria dos bens do ausente. Então, meus amigos, a partir do momento em que alguém desaparece, algum parente comunica ao juiz o desaparecimento, né? Algum interessado, algum parente, certo? E aí o juiz declarará, diante daquela situação, a ausência da pessoa. E, ao fazer isso, como aquela pessoa, né,
tem atos na vida civil, tem relações civis, pode ter bens, o juiz vai nomear um curador para administrar os bens do ausente. Essa é a primeira etapa. Primeira etapa chamada curadoria dos bens do ausente. Beleza, professor, beleza. Qual é a segunda etapa? Depois que há a curadoria dos bens do ausente, num segundo momento, após o intervalo de tempo que a lei prevê, nós passaremos à fase da sucessão provisória. Como é que acontece isso, professor? Decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, ou seja, a arrecadação é o curador que foi nomeado, ele arrecada, descreve, organiza todos os bens do ausente. Então, decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausente, quando não deixar mandatário, ou 3 anos, quando ele tiver deixado um representante ou procurador, os interessados, os herdeiros, né, poderão requerer a abertura da sucessão provisória. Certo? Nesta fase de sucessão provisória, serão repartidos provisoriamente os bens. Os bens vão ser repartidos provisoriamente entre os herdeiros. Beleza? Beleza. Aberta a sucessão provisória, o administrador, né, que é denominado curador, é afastado da administração dos bens e a posse dos bens é transferida para os herdeiros. Para fins de garantir os bens do ausente, os herdeiros deverão prestar caução, né, uma pequena garantia para garantir os bens do ausente. E a partir dali, como nós vimos, os herdeiros eles vão ser representantes, né, e vão ser representantes ativa e passivamente daqueles bens. Né? Então, é como se eles estivessem gerindo os bens que não são deles, mas eles passam a gerir aqueles bens, viver naqueles bens, morar naquela casa, por exemplo. Certo? Existe uma exceção quanto à necessidade de prestar caução, prevista na lei, certo? Que é quando, se o herdeiro for cônjuge, descendente ou ascendente, ou seja, se for filho, se for ascendente, ou seja, se for pai, ou se for cônjuge, aí esses não precisam prestar caução. Então, se vocês lembrarem daquela questão que nós fizemos, que envolvia Luciano, né? Os herdeiros ali eram os filhos dele, então eles não teriam que prestar essa caução. Se forem herdeiros que não são descendentes, não são os pais, não são os filhos e nem são os cônjuges, aí há necessidade de prestar caução para poder se emitir na posse dos bens, certo? Porque o ausente pode regressar, né? O ausente não foi declarado ausente por alto perigo de ter morrido, de ter falecido, né? Então, prestemos atenção nisso. Se forem herdeiros, descendente, ascendente ou cônjuge, não há necessidade do caução. Beleza. Tendo em vista a equiparação da união estável à família, os companheiros também estão dispensados da caução, porque hoje em dia, como vocês já devem saber, né, o Supremo já disse, né, e o nosso ordenamento jurídico já, inclusive, foi alterado para isso, os direitos que o cônjuge tem, eu diria que quase todos, ou praticamente todos, são idênticos aos do companheiro. Ou seja, cônjuge é aquele que é casado formalmente e companheiro é aquele que vive em união estável. Certo? Beleza, professor, entendi. Depois que nós passamos dessa fase da sucessão provisória, decorridos 10 anos de que houve a decretação da sucessão provisória pelo juiz, olha o prazo que a lei deu. A lei deu 10 anos, temos que ficar esperando o ausente regressar, certo? Decorrido 10 anos do trânsito em julgado da sentença que concedeu a abertura da sucessão provisória, ou 5 anos sem notícia de um ausente que seja maior, mais velho do que ter 80 anos, ou seja, se ele já tiver 5 anos, né, mas o ausente já era alguém que tinha mais de 80, a lei presume que ele morreu, certo? Até porque a expectativa de vida no Brasil está em torno ali de 75, 76 anos. Então, se ele já faz 10 anos que foi aberta a sucessão provisória, veja, a sucessão provisória ela é aberta 1 ano após a ausência ser declarada, caso o ausente não deixe mandatário. Né? E 3 anos, caso o ausente deixe mandatário, o representante. Então, passa esse intervalo,
se faz a abertura da sucessão provisória. Há uma sentença que transita em julgado decretando a abertura da sucessão provisória. Aí passa-se mais 10 anos sem que esse indivíduo retorne, sem que esse ausente retorne. Ou passa-se mais 5 anos, caso seja um ausente com mais de 80 anos. Aí, nesse caso, os interessados poderão requerer a abertura da sucessão definitiva, ou seja, agora a transmissão da herança que já se deu provisoriamente vai se consolidar, né? E vai poder haver a transmissão definitiva dos bens do ausente, certo? E aí, aqueles que tinham dado caução para poder obter os bens e emitir-se na posse dos bens do ausente, poderão recuperar, né? Repetir as suas cauções e recuperar, levantar as suas cauções. Caução, pessoal, é uma garantia que você dá para o juízo, tá certo? Caução não é aquilo que a gente investe, não. Aquele calção que a gente investe se escreve com L, né? Calções com U é uma garantia em dinheiro ou em patrimônio que o indivíduo precisa dar para se emitir no bem do ausente, né? Quando da abertura da sucessão provisória. Beleza, professor, beleza, entendi, tranquilo. Estou entendendo, professor. Está ficando claro para mim. Beleza. Então, meus amigos, a hipótese excepcional com prazo de 5 anos independe das fases anteriores, certo? Para que se aplique esta segunda hipótese, ou seja, 5 anos, o ausente deve ter completado a idade de 80 anos quando do requerimento da abertura da sucessão definitiva. Então, você vai contar os 5 anos a partir do momento da abertura da sucessão definitiva. Beleza? Aí, se ele tiver mais de 80, aí o prazo reduz de 10 para 5 anos, porque o Código Civil previu assim, imaginando que alguém com mais de 80 anos, né, que já está após 5 anos desaparecido da abertura da associação provisória, o Código Civil prevê que ele, de fato, não vai mais retornar, porque, em tese, pode ter falecido. Tá joia? Essa é a terceira fase. E aí se dá a transferência definitiva dos bens, entre aspas, né? Porque essa transferência, ela é definitiva em partes, certo? Porque quando acontece isso, aí é que o juiz vai poder declarar a morte presumida do ausente, somente depois desse longo lapso temporal. Tá bom? E aí é nesse momento que os bens, em tese, são transferidos de forma definitiva para os herdeiros, e os herdeiros poderão levantar as suas cauções, né, as suas garantias que deram, para poder emitir-se na posse provisória dos bens, decretada por meio de uma sentença de abertura da sucessão provisória. Tranquilo, doutores? Beleza, professor, beleza. Estou entendendo. O artigo 39 do CPC diz o seguinte, ó, vamos dar uma lidazinha nele aqui, ó. Regressando o ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou algum de seus descendentes ou ascendentes, aquele ou estes haverão só os bens existentes no estado em que se encontrarem, em que se acharem. Os subrogados em seu lugar, ou seja, aqueles que foram alienados, aqueles que foram comprados com o dinheiro da alienação dos bens que existia, feita essa alienação pelos que tinham se metido na posse dos bens de forma provisória, certo? Ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebido pelos bens alienados depois daquele tempo. Beleza, professor, beleza. Parágrafo único. Se nos 10 anos a que se refere esse artigo, o ausente não regressar e nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União quando situados em território federal. Então, assim, se tiver havido a abertura da sucessão provisória e passou-se 10 anos e ninguém regressou, não apareceu nenhum ausente, nem algum herdeiro do ausente, porque às vezes a sucessão é aberta e não tem herdeiros.
Então, o curador está lá administrando os bens do ausente. Em passando esse intervalo de tempo que a lei prevê e não aparecendo ninguém, esses bens serão revertidos para o município ou para o Distrito Federal. Tranquilo? Dentro da sua circunscrição. E se for um território federal, que hoje nós não temos mais nenhum território federal no Brasil, o bem iria para a União. Existe, depois dessa fase, professor, dessa terceira fase da abertura da sessão definitiva, alguma outra fase? Não, não existe mais nada depois disso. Mas é importante ficar atento pelo fato do seguinte, ó, a sucessão definitiva, ela não é definitiva de fato, certo? Por quê? Porque ela tem esse nome se ela não é, professor. Porque se o ausente ou algum descendente do agente, aliás, do ausente, se o ausente ou se algum descendente ou ascendente do ausente retornar em até 10 anos, como diz a lei, após a abertura da sucessão definitiva, nós já estamos falando aí de mais de 20 anos, ok? Ele terá direito aos bens no estado em que se encontrarem, aos subrogados, ou seja, os que foram substituídos em seu lugar, ou ao produto obtido com a venda de tais bens. Ou seja, caso ainda haja, né? Caso ainda haja. Certo? Somente após esse intervalo de 10 anos, após a abertura da associação definitiva, que também é aberta após 10 anos da abertura da associação provisória, que por sua vez só é aberta após 1 ano ou 3, a depender de haver ou não procurador nomeado ou não, né, representante nomeado ou não, somente após esse prazo é que, de fato, a sucessão definitiva se consolida plenamente e não vai ser mais possível o ausente que regressar nesse intervalo, ou um dos seus herdeiros ascendentes ou descendentes, a pleitear em juízo tais bens, certo? Então, isso é algo raríssimo de acontecer, né? Uma situação em filme que vocês poderiam verificar, o filme de O Náufrago, né? O nome do filme é Náufrago, com Tom Hanks, né? Lá ele ficou ausente, e você poderia imaginar aquele filme e lembrar do exemplo aqui da ausência que nós estamos estudando. É outra forma de vocês aprenderem os institutos do direito civil, certo? Beleza, professor, esse filme Náufrago é mais antigo, bom? Beleza. Ou seja, somente após esse prazo, meus amigos, é que a sucessão é considerada inabalável. Show de bola. Questão: quando é que o ausente é considerado morto, professor? O ausente é considerado morto quando acontece a declaração da abertura da sucessão definitiva. Observação 11. Professor, a esposa do ausente, ela pode se casar nesses intervalos aí longos que o senhor disse? Veja bem, meus amigos. O casamento, a ausência não termina a dissolução, não termina a relação conjugal, né? Não tem como efeito imediato a dissolução conjugal. Somente a declaração da morte presumida é que vai promover a dissolução da relação conjugal. Então, em tese, a esposa do ausente só vai poder casar-se novamente quando da decretação da morte presumida, que se dará, no mínimo, 11 anos após o desaparecimento do ausente. E se ela quiser se casar, professor? Se ela quiser se casar, o casamento é nulo, pois o casamento poderá ser anulado, porque ela estaria cometendo bigamia. E no Brasil, apesar ainda dos debates aí sobre o poliamor, né? E já há, inclusive, decisões favoráveis às relações de poliamor, mas ainda não há eu diria, uma estabilidade jurídica nesse sentido, né? Porque a lei civil proíbe a bigamia ainda, né? O casamento, nesse caso, será considerado nulo, tá certo? Pelo que diz a lei. A solução, nesse caso, se ela quiser se casar, é pedir o divórcio. Ela continuará com o status civil de casada. E aí ela vai pedir, depois de 2 anos, da separação de fato, o divórcio, e aí sim ela vai poder se casar com outra. E só que nesse caso, ela não vai herdar nada, caso ela se separe, caso ela se divorcie. Esse é o inconveniente para o cônjuge, né, que permanecer vivo e não ausente, certo? O inconveniente é que ela não herdará quando da distribuição patrimonial, porque a distribuição patrimonial efetiva só vai acontecer
quando da abertura da sucessão definitiva, que é lá que é declarada a morte presumida, como nós já vimos aqui até agora. Beleza? Tranquilo, professor. Estou entendendo sim, professor. Muito bom. Compreendi bem. E agora, professor, vou falar sobre o quê? Agora nós vamos aprender sobre a morte simultânea ou comoriência. Isso também está previsto no nosso artigo 8º do Código Civil. Então, vamos debater isso aqui rapidamente. Beleza, vamos lá. O que significa comoriência, doutores? Comoriência é a situação em que as pessoas morrem simultaneamente. E isso tem muitos efeitos jurídicos, porque se a morte foi simultânea, conforme a lei previu, não há transmissão de bens de um indivíduo para outro, que poderia ser, por exemplo, o seu herdeiro. E isso pode repercutir em toda a cadeia de sucessão, toda a cadeia de transmissão de bens. Então, nós vamos agora refletir sobre esse instituto da comoriência. Quando duas ou mais pessoas que forem herdeiras entre si falecerem na mesma ocasião, deve ser promovida a devida investigação para que se possa determinar qual delas faleceu primeiro, utilizando-se de perícia médica, de testemunhas, etc. Certo? Deve ser feito isso. Não sendo possível determinar o momento exato da morte de cada um, o Código Civil, no artigo 8º, diz que determina a presunção da morte simultânea, que também é chamado de comoriência. Quando não se consegue definir o momento exato da morte de dois que têm relação entre si, não se consegue definir, presume-se a comoriência, certo? A presunção de morte simultânea. Beleza. Esse artigo 8º do Código Civil de 2002 tem grande repercussão na transmissão de bens e direitos, pois se os comorientes são herdeiros uns dos outros, em havendo eles morrendo de forma simultânea, não vai haver transferência de bem, não vai haver transferência de direitos, não vai haver transferência de herança. Certo? Ou seja, um não vai suceder ao outro, sendo chamados à sucessão seus herdeiros, mas entre eles não haverá sucessão. Tá joia? A mera presunção iuris tanto de comoriência, certo? A presunção é iuris tanto, ou seja, ela é relativa. Professor, e por que o senhor está falando desse assunto aí, professor? Eu não entendi porque o senhor trouxe esse assunto. Imaginemos aí, uma situação em que o pai e a mãe estão viajando e o pai não tem mais os ascendentes, né? Não tem mais ascendentes. E o pai tem um filho de outro relacionamento. E tem um filho com o cônjuge, né? E falece junto com ele. Então, o pai tem dois filhos. Um filho de outro casamento e um filho em comum, por exemplo, com a sua cônjuge que faleceu simultaneamente a ele. Beleza, professor, beleza. O que é que acontece? O que é que acontece? Em havendo comoriência, ou seja, morte simultânea dos dois, suponha que o titular do maior patrimônio fosse o pai, né? Em havendo comoriência, os bens do pai não seriam transmitidos para a cônjuge, a parcela dela. Então, esse filho aqui, que é fora do casamento, que era de outro casamento, terá um quinhão diferente daquele, maior, inclusive, do que se o pai tivesse falecido primeiro e a mãe depois. Porque se o pai faleceu primeiro e a mãe faleceu depois, a mãe herdou parcela do patrimônio do pai e iria para ela. E essa parcela que iria para ela, como ela morreu depois, iria só para o filho do casal. Então, acabaria que esse filho do casal acabaria ficando com uma parcela maior do quinhão do que o filho do primeiro casamento. Porque a mãe, que também é herdeira, herdaria caso ela tivesse morrido depois. Mas como ela morreu de forma simultânea, o quinhão desses dois filhos, não vai haver transmissão de herança entre esses dois, já que a morte foi simultânea.
de modo que todo o patrimônio do pai acabará sendo dividido de forma igual perante os filhos. Então, a comoriência ela tem inúmeras repercussões na hora do princípio da Saizine, né? Que é o princípio que diz que há transmissão no momento da morte. Né? A transmissão se dá, por princípio, no momento da morte. Se a morte é comum, o cônjuge que faleceu de forma simultânea com o outro não herdaria. Isso quer dizer que o filho comum do casal vai receber um valor diferente caso a mãe tivesse herdado, porque o filho iria herdar o do pai, a parcela dele, e a parcela que era da mãe. Enquanto o outro filho fora do casamento só iria herdar a parcela do pai. E nesse caso, não, né? Nesse caso, havendo comoriência, ambos vão herdar e vão dividir o patrimônio do pai de forma idêntica, certo? De modo que ficarão com o mesmo valor, já que a mãe não herdou, a mãe do segundo filho. Só para dar um exemplo da relevância do que é comoriência, no que toca às transmissões dos bens, tá certo? Então, meus amigos, sobre esses temas, né, de personalidade, capacidade, ausência, né, fim da personalidade, era isso que nós tínhamos que tratar com vocês. Eu acho que fomos bem detalhistas, né, fizemos aí algumas questões, 6 questões ao longo das nossas exposições. Eu agradeço a vocês aí a atenção, certo? Essa aula ficou um pouco menor, porque era aquele assuntozinho que tinha faltado tratar com mais detalhes. Nós trouxemos todo esse tema, certo? Estamos tentando seguir o edital de forma sequencial, por isso que vocês devem assistir às aulas de forma sequencial e cronológica, porque fazendo isso, vocês vão aprender, seja você alguém que já tem algum conhecimento jurídico, vai revisar esse assunto, seja você que está chegando agora para o concurso e não está acostumado, né, com o estudo das matérias jurídicas de direito privado, como direito civil, processo civil. Bom, nossa metodologia vai ser essa, e nós vamos abordar nas nossas aulas toda a matéria do edital do TJ do Rio Grande do Norte. Tá bom, meus amigos? Então, foi um prazer estar com vocês. Peço que me sigam no meu canal no Instagram. Eu também tenho um canal no YouTube, mas está suspenso lá, o meu projeto no YouTube, né? Tem apenas algumas aulas lá gratuitas de processo civil, mas são poucas, certo? Se vocês quiserem me seguir lá e revisar algum assunto que lá está, será um prazer tê-los me seguindo. No YouTube o canal também é Professor Arley Souza, Prof. Arley Souza. No Instagram Prof. Arley Souza também, @Prof. Arley Souza, e vocês poderão me seguir no Instagram para terem dicas de processo civil e direito civil. E logo mais, passado o concurso do TJ e do MP da Paraíba, nós vamos elaborar um curso de direito eleitoral, porque eu sou servidor do Poder Judiciário, né, da Justiça Eleitoral, e eu vou elaborar um bom curso de direito eleitoral para aqueles que pretendem fazer o concurso do Tribunal Superior Eleitoral Unificado, certo? Até porque há vagas aqui no TRE do Rio Grande do Norte. Então, é um bom concurso, certo? Nós pretendemos elaborar um projeto aí de cursinho em matéria de direito eleitoral para esse concurso, direcionado para esse concurso, beleza? Então, foi um prazer estar com vocês, eu desejo a vocês aí bons estudos, continuem nos estudos, confiem em vocês, tá certo? Vocês são capazes, tá bom? Vocês conseguirão o êxito de vocês de acordo com a quantidade do suor que derem. E depois que conseguirem, meus amigos, aí a sensação de glória, de satisfação, ela é gigantesca, tá certo? Porque você vai ter conseguido sua estabilidade econômica, financeira, pelos seus próprios méritos, né? Devendo praticamente agradecer somente a seus pais, caso eles tenham lhe ajudado. Mas vai ter sido o seu estudo, o seu esforço que vai ter levado você a ocupar o cargo público que tanto gostaria de ocupar. Isso mudou a minha vida quando eu ingressei no setor público e vai mudar a vida de cada um de vocês quando vocês alcançarem esse sonho, tá bom? Mantenham os estudos, mantenham o foco, e boa sorte e valeu. Até a próxima. Valeu.